Em um dia frio de inverno na França, no ano de 1184, dois homens e um padre estão preparando uma sepultura para o cadáver de uma mulher que teria cometido suicídio. A mulher também é esposa de Balian, um ferreiro e meio-irmão do padre. Enquanto o padre examina o corpo da mulher, ele rouba a cruz de seu pescoço e, de repente, homens das cruzadas passam por ali a caminho da aldeia remota. Balian visita o túmulo de sua esposa e o padre o insulta, mas ele o ignora e não dá atenção às suas palavras. De volta para casa, ele finalmente decide abandonar sua família, queimando seus pertences, e começa a trabalhar como ferreiro novamente com seu aprendiz. Os cruzados, juntamente com Gofredo, o barão de Ibelin, visitam Baliano, e Gofredo se apresenta como seu pai e se oferece para levá-lo com ele para Jerusalém. Baliano se recusa a partir e sua recusa faz com que Gofredo parta imediatamente, mas ele ainda espera que ele mude de ideia. O padre ouviu a conversa entre Gofredo e Baliano. Mais tarde naquele dia, convence insistentemente Baliano a deixar o vilarejo em uma tentativa de reivindicar a propriedade de Baliano. O padre vai longe demais ao revelar que a esposa de Baliano foi decapitada, um costume para os mortos suicidas que os impede de ascender ao céu, o que provoca a indignação de Baliano. Balian mata violentamente o padre queimando e tira dele o colar de sua esposa. Balian chega até Godfrey com o desejo de encontrar perdão e redenção para ele e para os pecados de sua falecida esposa na Terra Santa de Jerusalém. Godfrey leva Balian com ele e o ensina a manejar a espada. No entanto, no meio do treinamento, o sobrinho de Godfrey os interrompe, garantindo a prisão de Balian pelo assassinato do padre. Godfrey se recusa a entregar Balian. Então o sobrinho começa a luta matando brutalmente alguns dos homens de Godfrey e sendo mortalmente ferido. Godfrey os derrota matando seu sobrinho, mas sofre o ferimento fatal de uma flecha cravada em suas costelas. Os cruzados, juntamente com Balian, continuam sua jornada de volta a Jerusalém. Quando chegam ao acampamento dos peregrinos na estrada para Messina, Guy de Lusignan, enteado de Godofredo e herdeiro do trono de Jerusalém como marido da princesa Sibil, cumprimenta e insulta abruptamente Godofredo enquanto ele está descansando no acampamento. Quando chegam a Messina, o porto de Jerusalém, Godofredo, já moribundo, nomeia Balian como cavaleiro e barão de Ibelin e ordena que ele sirva ao rei de Jerusalém e ao seu povo. Após a breve cerimônia, Godofredo sucumbe aos ferimentos e Balian, de acordo com os desejos de seu pai, prepara-se para zarpar para Jerusalém. Durante a viagem, uma violenta tempestade destrói o navio de Balian, que é tragicamente deixado sozinho com um cavalo, o único sobrevivente em uma terra deserta. Balian toma posse do cavalo quando, de repente, aparecem dois cavaleiros sarracenos, também conhecidos como muçulmanos, um senhor e um servo, que afirmam que o cavalo pertence ao senhor porque está em suas terras e pedem a Balian que o entregue a eles. Balian se recusa a entregar o cavalo, o que leva o patrão a lutar com Balian, acabando por matá-lo. Balian, que precisa desesperadamente de ajuda para chegar a Jerusalém, poupa a vida do servo para ajudá-lo a chegar ao seu destino. Ao chegarem a Jerusalém, Balian gentilmente se oferece para dar ao servo seu cavalo e a liberdade de não ser mais um escravo. O servo reconhece a bondade de Balian e revela que o sarraceno que Balian matou é um cavaleiro muito conhecido entre os sarracenos e que ele deve ter cuidado. Enquanto Balian caminha pelas ruas movimentadas do vilarejo, os homens que restaram de Godfrey o seguem, vendo que ele carrega a espada de Godfrey. Balian imediatamente os nota e os homens o questionam, ao que ele responde familiarmente sobre Godfrey. Satisfeitos com as respostas de Balian, os homens o aceitam como o novo barão de Ibelin. Os servos de Godofredo recebem Balian calorosamente, já que ele reside em Jerusalém, e ele passeia pela mansão admirando a glória do lugar. Mais tarde naquele dia, a princesa Sibila visita a vila em busca de Balian, que não se apresenta a ela, mas humildemente lhe oferece uma bebida, que Sibila retribui com um olhar de compreensão e vai embora. Balian logo é apresentado a Tiberias, o marechal do gabinete de Jerusalém, que é um bom amigo de Godofredo, e eles conversam sobre Saladino, o notório líder sarraceno com mais de 200.000 homens, e os conflitos em torno da promessa de paz feita tanto pelo rei de Jerusalém quanto por Saladino. Balian também conhece o rei leproso Balduíno IV de Jerusalém, que gosta muito de Godofredo, seu professor, e que descobriu que ele tem lepra. O rei leproso convida Balian para jogar xadrez. Ele transmite a sabedoria de que o próprio homem é o guardião de sua alma, não importa quem sirva. Quando Balian chega à terra de Ibelin, que herdou de Gofredo, sua primeira missão é resolver o problema da seca em sua terra.
Balian ordena que seu povo o ajude a construir um sistema de drenagem para irrigar as plantações e outros recursos da terra. A dedicação de Balian à sua terra lhe rende o respeito de seu povo. Sibila o visita novamente e fica em Ibelin por alguns dias, enquanto seu marido, Gai de Lusignan, viaja para o Oriente. A cada dia que passa, Sibila se afeiçoa cada vez mais a Balian por sua nobreza e, inevitavelmente, eles passam uma noite íntima juntos, tornando-se amantes secretos. No entanto, em meio aos agradáveis acontecimentos em Ibelin, Gai conspira com Reinaldo de Chantilon, juntamente com os outros templários, para massacrar uma caravana sarracena que matou muitos sarracenos, quebrando o pacto de paz do rei. A notícia chegou a Saladino, que decidiu se vingar atacando o castelo de Querag de Reinaldo para forçá-lo a responder por suas ações. Balian, sob as ordens do rei leproso, é designado para proteger os aldeões de Querag. Seus homens estão em menor número do que a cavalaria de Saladino, mas eles corajosamente correm em direção a eles para dar aos aldeões tempo para escapar. À medida que a batalha se intensifica, Balian e seus homens são derrotados e capturados pelo inimigo. Balian reencontra o servo que ele havia libertado e se revela o chanceler de Saladino, que retribui a gentileza de Balian poupando-os. Quando a cavalaria de Saladino e o rei leproso chegam ao campo de batalha, o rei leproso negocia com Saladino e promete que ele mesmo punirá Reinaldo em troca da retirada dos muçulmanos para evitar derramamento de sangue, o que Saladino aceita. A reviravolta dos acontecimentos enfraquece o rei leproso e ele supõe que sua hora está próxima. Pouco tempo depois, o rei leproso morre e toda a cidade de Jerusalém fica de luto. Pouco tempo depois, a coroação do filho de Sibila o mantém na posição de rei por alguns dias sob a liderança de Sibila. Mas logo fica evidente que o novo rei está infectado com lepra, uma doença contagiosa que matou o rei leproso. O filho de Sibila não reage à dor, e isso a enche de tristeza, pois ela não está disposta a aceitar o destino do filho. Para salvá-lo da doença, ela o envenena, causando sua depressão e loucura. Agora que ninguém impede os planos de Godfrey, ele libera Rinaldo para iniciar uma guerra sangrenta contra Saladino, matando os sarracenos e a irmã de Saladino. Como era de se esperar, Saladino envia um emissário e exige o corpo de sua irmã, as cabeças dos homens responsáveis por sua morte e a rendição de Jerusalém. Ao que Gofredo responde com arrogância, decapitando o emissário e dando início à guerra. Quando a cavalaria de Jerusalém está se reunindo para a batalha, Balian aparece de repente diante do conselho de guerra para impedi-lo de deixar a cidade. Gofredo se recusa a ouvir Baliano e insiste em ir à guerra, enquanto Tiberíades fica do lado de Baliano e retira seus cavaleiros da Assembleia, deixando Gofredo ainda mais ansioso para ir à guerra e reivindicar a glória e a vitória. Os homens de Tiberíades e Baliano são deixados para trás para proteger a cidade. À medida que a cavalaria de Gofredo marcha em direção ao acampamento de Saladino, seus homens começam a ficar com sede, cansados e até desmaiam por desidratação, vencidos pelo calor escaldante do deserto. Saladino se aproveita disso e mata sem piedade todos os homens armados de Godfrey. Tiberíades vê os homens caídos de gás sendo comidos por um bando de pássaros, o que o deixa desesperado e decide deixar Jerusalém rumo a Chipre. No entanto, Balian permanece leal e está determinado a proteger o povo de Jerusalém e retorna à cidade. Balian elabora um plano de defesa, na esperança de deter os sarracenos por tempo suficiente para chegar a um acordo. Em menor número e sem cavaleiros, Balian enfrenta o desafio do desânimo e das críticas do patriarca, que o incentiva a fugir em vez de lutar contra Saladino. Balian prevê que será uma longa batalha e está determinado a resistir o máximo possível. A guerra começa com Saladino lançando bolas de fogo nas muralhas da cidade, causando danos, mas Balian deliberadamente não reage para reservar o contra-ataque para o dia seguinte. Depois de 3 dias, os ataques contra a cavalaria de Saladino tornam-se cada vez mais evidentes do lado de Balian, que executa um plano estratégico todos os dias que lhe dá vantagem ao matar mais sarracenos do que cristãos. Com Saladino no lado perdedor, ele acaba se rendendo ao reconhecer a determinação inabalável de Balian, que se oferece para escoltar em segurança o povo de Jerusalém para outras terras cristãs, mas Balian terá que entregar Jerusalém a ele. Balian aceita a oferta, enquanto os dois se retiram, cada um por sua conta. Balian pergunta quanto vale Jerusalém. Saladino responde que ela não vale nada, como uma cidade em si, mas que vale tudo para as pessoas ligadas pela fé e devoção a Deus. Balian retorna à cidade para declarar ao seu povo a rendição de Jerusalém, com a garantia de que o povo será transportado em segurança para outras terras cristãs.
O povo comemora o fato de Balian ter defendido com sucesso o povo da cidade. Saladino entra na cidade de Jerusalém, admirando a glória e a santidade do lugar, enquanto seu povo se acomoda em seu novo lar. Saladino vê uma cruz no chão, que ele pega cuidadosamente e coloca sobre a mesa como sinal de respeito à fé cristã. Balian cumprimenta seu amigo Sarraceno, o chanceler de Saladino, e o Sarraceno devolve o cavalo de Balian, que ele concorda em usar em sua jornada. Ao sair da cidade, Balian vê Sibila na marcha do povo e oferece uma carona em seu cavalo, já que ela é a rainha que nunca deveria andar, o que ela recusa, renunciando a ser a rainha de Jerusalém, e caminha de mãos dadas com Balian. Ao voltar para casa na França, Balian percebe que muitas coisas mudaram desde que deixou a aldeia. Olhando para trás, aprecia o homem que se tornou, moldado pelas palavras de Godofredo, o rei leproso, e suas experiências em Jerusalém. Pouco tempo depois, cavaleiros ingleses visitam o vilarejo de Balian para pedir que ele os ajude a conquistar Jerusalém de Saladino. A reputação de Balian como defensor de Jerusalém se espalhou por toda a Europa, mas ele humildemente se diz apenas um ferreiro. O cavaleiro se apresenta como o rei da Inglaterra e eles deixam Balian para continuar sua missão. A história termina com Sibila e Balian passando pelo túmulo de sua falecida esposa, onde ele lhe dá seu último adeus e respeito, e eles deixam a aldeia para começar uma nova vida juntos. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.